Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria dos números. Eu sou o professor Anderson. Na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre números inteiros. Então, a ideia é apresentar uma construção formal desse conjunto numérico que a gente chama de conjunto dos números inteiros. A gente quer dar uma visão bem algébrica para esse conjunto, tá? Bom, a ideia é a seguinte: eu vou partir do que a gente viu na aula passada, que a gente estudou o conjunto dos números naturais. E utilizando o conjunto dos naturais, a gente vai construir o conjunto dos números inteiros, tá? Então, basicamente, nós vamos ver o seguinte. Bom, a gente aprende lá na escola, né, que isso aqui é verdadeiro, né? Ou seja, o conjunto dos naturais é um subconjunto dos inteiros, né? Bom, o conjunto dos naturais é formado pelos números 0, 1, 2 e assim por diante, né? Que seriam os inteiros positivos, né? São os inteiros positivos. E o conjunto dos inteiros, além desses, a gente coloca ali os negativos, né? Só que a gente vai dar uma visão algébrica aqui. E você vai ver que na verdade essa inclusão aqui, entre muitas aspas, tá? Ela tá errada. Porque o conjunto dos inteiros, na verdade, vai ser um conjunto de classes de equivalência de uma relação que a gente vai provar aqui. O que a gente vai mostrar, dá uma ideia pelo menos, é que dentro do conjunto dos números inteiros existe um subconjunto, digamos assim, irmão do conjunto dos naturais, cujos elementos têm comportamento idêntico aos números naturais, tá? Essa é a ideia. Por isso que na prática a gente pode dizer que os naturais estão contidos nos inteiros, tá? Então vamos lá. Vou começar a aula com um exemplo. Então vamos pegar o conjunto de n cartesiano n. Então nesse conjunto eu tenho os seus elementos são pares ordenados em que ambas as coordenadas são números naturais, tá? Então isso aqui é o n2. Então no n2, né, os elementos são pares ordenados em que ambas as coordenadas são naturais. Só lembrando, naturais começa no zero, tá? Zero é natural pra gente. Então a gente vai definir uma relação aqui, ó. Então pega dois desses pares, dois elementos desse conjunto, A, B e C, D. Eu vou falar que eles estão relacionados se A mais D é igual a B mais C. Ou seja, a soma dos extremos é igual à soma dos meios. Então, por exemplo, o par 1, 2, ele está relacionado com o par 2, 3. Para isso ser verdadeiro, a soma dos extremos, né, 1 mais 3, tem que ser igual à soma dos meios, 2 mais 2. Isso aqui é verdadeiro. Agora, 1, 2 está relacionado com 1, 1. Isso é verdade se a soma dos extremos, né, 1 mais 1 é igual à soma dos meios, 2 mais 1. Isso aqui é falso, né? Isso aqui é falso, então isso aqui é falso. Ok? Então, pega dois pares ordenados com entradas naturais. Eu vou falar que esses pares estão relacionados se a soma dos extremos é igual à soma dos meios, tá? Vamos provar que isso aqui é uma relação de equivalência. Então, o que isso quer dizer? Ser uma relação de equivalência. Ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Eu vou fazendo aqui no exemplo, daí a gente vai lembrando. Para provar que ela é reflexiva, tem que mostrar que para todo par, qualquer par AB que eu pegar, tem que provar que isso aqui é verdadeiro. Tá? Vamos fazer um rascunho aqui, ó. Isso aqui ocorre quando a soma dos extremos, então A mais B, é igual à soma dos meios, B mais A. Isso aqui é claramente verdadeiro. A gente viu na aula passada que vale a comutatividade para números naturais. Tá? Então isso aqui é verdadeiro também.
E note que essa igualdade aqui, ó, independe dos pares A e B que eu, dos pares do par AB que eu pegar, né? Independente de quem sejam A e B, isso aqui é verdadeiro. Então a relação é verdadeira, independente de qual seja o par AB que eu pegue, tá? Então vamos só escrever isso. Então para todo par AB lá no N cartesiano N, nós temos que A mais B é igual a B mais A. Logo, o par AB está relacionado com o par AB. Então essa relação ela é reflexiva. Todo par todo elemento, né, do conjunto está relacionado com ele mesmo. Agora vamos provar que essa relação é simétrica. Bom, a gente tem que provar o seguinte: quando que uma relação é simétrica? No nosso caso, ela vai ser simétrica se para qualquer elemento, para quaisquer dois elementos, A, B e C, D que eu pegar, tem que valer o seguinte: se isso for verdadeiro, então obrigatoriamente isso aqui tem que ser verdadeiro. Então tem que provar que se dois elementos estão relacionados, se eu inverter a ordem, a relação continua sendo mantida, tá? Então aqui, ó, então assim, a gente vai supor que isso aqui é verdadeiro. Ou então A mais D é igual a B mais C. Agora, isso aqui vai ficar C mais B igual a D mais A, que é justamente o que a gente tem aqui, né? Que ó, aqui está dizendo que A mais D é igual a B mais C. E isso aqui é verdadeiro quando C mais D é igual a D mais A. Desculpa, C mais B aqui. Se isso aqui é verdadeiro, e disso segue isso, né? Porque B mais C é a mesma coisa que C mais B, A mais D é D mais A, então isso é verdadeiro, se isso é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, tá? Vamos escrever bonitinho isso, então, assim, no lugar desse rascunho que eu fiz. Então, sempre que eu quero provar que uma relação é simétrica, você começa do mesmo jeito. Pega dois elementos no conjunto, né, sobre o qual a relação está definida, e suponha que eles estão relacionados em uma certa ordem. O primeiro está relacionado com o segundo. Eu preciso mostrar então que o segundo par, né, que é CD, ele está relacionado com o primeiro, que é AB. Então olha só. Então, eu estou assumindo que isso aqui é verdadeiro. Mas isso que implica, então, pela definição ali da relação, é que A mais D é igual a B mais C. Vamos escrever aqui o que eu preciso chegar. Eu tenho que chegar nisso aqui, né? CD está relacionado com AB. Para isso ser verdadeiro, eu tenho que C mais D... Errei aqui de novo, né? C mais B é igual a D mais A. Mas isso aqui é verdadeiro, né? Só reescrever essa igualdade aqui que nós temos, né? Essa igualdade que a gente tem equivale a dizer que C mais B é igual a D mais A. Que pelo que a gente acabou de ver aqui, isso quer dizer que CD está relacionado com AB. Então, independente de quem sejam os dois pares, vale o seguinte: se o primeiro está relacionado com o segundo, então o segundo está relacionado com o primeiro. Eu quero mostrar então que essa relação é de equivalência, então tem que mostrar ainda que ela é transitiva. Então a gente vai fazer o seguinte: você vai pegar três elementos quaisquer. Então tem que mostrar que uma certa propriedade é verdadeira para quaisquer três elementos que eu pegar. Então vamos pegar três elementos, aí eu vou supor
que o primeiro está relacionado com o segundo e que o segundo, o mesmo segundo, ó, é o mesmo par, está relacionado com um terceiro. Aí eu vou assumir então que essas duas relações são verdadeiras, aí eu preciso provar, né, que o primeiro está relacionado com o terceiro. Então, a partir dessas duas relações, eu tenho que provar que essa aqui é verdadeira, tá? E assim, então, basicamente a gente vai assumir que as relações são verdadeiras, né? Mais ou menos como a gente fez na simétrica, passar para a definição, ver o que significa e tentar encaixar na relação que a gente precisa mostrar, né? Então vamos pegar lá 3 pares. A, B, C, D, I, E, F em N cartesiano N. Eu vou supor que o AB está relacionado com o CD e também que o par CD está relacionado com o par EF. Primeiro, vamos escrever, vamos abrir essas duas relações, né? Vamos passar para usar a definição ali da relação. Quando eu falo que AB está relacionado com CD, isso quer dizer que a soma dos extremos, A mais D, é igual à soma dos meios, B mais C. Eu também tenho que o par CD está relacionado com o par EF. Então a soma dos extremos aqui, ó, é C mais F. Isso é igual à soma dos meios, que é D mais E. Vou chamar isso aqui de 1 e isso aqui de 2. Então, a partir dessas duas igualdades aqui, eu quero mostrar que AB está relacionado com EF. Vamos fazer um rascunho aqui, ó. Quando que AB está relacionado com EF? Isso, por definição, é equivalente a dizer que A mais F é igual a B mais E. Então, eu vou pegar A mais F, vou fazer aparecer um D, fazer aparecer essas relações aqui, até tentar fazer aparecer B mais E. Tá? Bom, a gente pode fazer também o seguinte, né? Tentar somar aqui os lados esquerdos, né? E os membro a membro aqui, para ver se sai essa igualdade que a gente quer, né? Vou colocar no canto. Eu quero que A mais F seja igual a B mais E, tá? Tem que chegar nisso. Então, eu vou somar membro a membro. Vamos ver se vai dar certo. Então, somando membro a membro 1 e 2, você vai ter que A mais D mais C mais F é igual a B mais C mais D mais E. Lembrando que isso aqui é um E, né? Ó, já vai sair o que a gente quer, né? Porque, ó, do lado esquerdo tem C mais D, do lado direito também tem C mais D. Então, isso implica que A mais F é igual a B mais E. Mas isso aqui, pela definição da nossa relação, equivale a dizer que AF, AB, está relacionado com EF, né? Então, ó, a soma dos extremos, A mais F é igual à soma dos meios, B mais E. Tá? Então, a gente provou que a relação é transitiva, né? Para quaisquer 3 pares que eu pegar, se os dois primeiros estão relacionados e o segundo e o terceiro também estão relacionados, então, obrigatoriamente, o primeiro e o terceiro têm que estar relacionados, tá? Então, essa relação é transitiva também. Então, quando eu tenho uma relação que ela é reflexiva, simétrica e transitiva, nós temos que essa relação é o que a gente chama de uma relação de equivalência, tá? Então, essa relação definida assim, ó, é uma relação de equivalência nesse conjunto N cartesiano N. Portanto,
essa relação aí definida, que eu chamei de tio, é uma relação de equivalência. Bom, gente, então a gente define o conjunto dos números inteiros a partir dessa relação de equivalência, tá? Bom, lembrando, quando eu tenho uma relação de equivalência, a gente define as classes de equivalência, tá? Então, dado AB um par, um elemento desse conjunto aqui do N2, qualquer que seja, o que é a classe desse cara? É um conjunto formado por todos os elementos ali do N2 que estão relacionados com ele, tá? Então, primeira linha aqui, ó, tem a definição. Ó, quem é a classe de AB? É o conjunto formado por todos os x, y, né? Todos os elementos aqui são pares ordenados, tá? Por isso tem um par x, y que satisfaz essa relação. Ou seja, A mais Y, né, a soma dos extremos, é igual a B mais X, que é a soma dos meios. É claro, né, a gente vai ver já no exemplo, que dado AB, né, um elemento aqui, vão existir infinitos pares que estão relacionados com ele. Tá? Então, o conjunto formado por todos esses pares que se relacionam com AB, a gente vai chamar de a classe equivalente de AB. Então, assim, quando eu colocar uma barra em cima, então eu estou denotando esse conjunto, tá? E é claro que alguns desses conjuntos vão ser iguais, tá? E isso segue do fato de ter uma relação de equivalência, né? Basicamente, se dois... Bom, a gente já vai ver isso no exemplo, mas se dois pares estão relacionados, quando eu faço as classes deles, eles são iguais, tá? E também isso dá uma partição, né, do conjunto, no caso N2, né, do N cartesiano N. Vale o seguinte, qualquer classe que eu pegar, né, qualquer par que eu pegar em N2, se eu fizer a classe, ela vai ser não vazia, tá? Das quaisquer duas classes. Lembrando, duas classes são conjuntos. Ou essas classes são iguais, vai dar o mesmo conjunto, né? E isso só vai ocorrer quando os dois pares que eu peguei estão relacionados, tá? Aí a outra possibilidade é que essas duas classes sejam disjuntas, não tenham nenhum elemento em comum. Isso vai ocorrer quando essas classes não estiverem relacionadas, tá? Ó, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos determinar a classe do 1,3. Por definição, esse é o conjunto formado por todos os pares xy do N2, tais que xy está relacionado com 1,3. Aqui está invertida a ordem, mas pode inverter, não tem problema, tá? É porque a relação é simétrica, tá? A relação de equivalência é simétrica. Então, isso aqui é o conjunto formado por todos os xy em N cartesiano N, tais que x mais 3 é igual a y mais 1. Tá? Ou seja, esse aqui é o conjunto de todos os pares da forma xy em N cartesiano N, tais que o y se escreve como x mais 2, né? Ou seja, esse conjunto aqui, ó, contém todos os pares da forma x mais 2, em que x percorre todo o conjunto dos números naturais. Então, nesse conjunto, nós temos os pares 0, 2, né, que é quando x é 0. Quando x for 1, nós temos o par 1, 3, par 2, 4 e assim por diante. Tá? Note, ó, resultado que a gente já conhece lá de parte de relações, teoria dos conjuntos, né? O elemento 1, 3, né, do lado do N2, ele faz parte da classe equivalência, tá? Aqui, no item B, eu vou calcular a classe 2, 4. Mas note que o par 2, 4 está aqui.
Então, o que vai acontecer? O que é esperado? Que esse conjunto nessa classe seja igual a essa. Tá? Vamos fazer aqui. Então, esse aqui é o conjunto de todos os pares xy, tais que xy está relacionado com 2, 4. Então, esse aqui é o conjunto formado por todos os pares xy, tais que x mais 4 é igual a y mais 2. De novo ali, ó, isolando o y, você obtém que o y é da forma x mais 2. Não. Exatamente isso aqui, ó. Então isso aqui vai dar o mesmo conjunto, né? Quando x for 0, o y é 2. Quando x for 1, o y é 3. Quando x for 2, o y é 4. E assim por diante. Tá? Se a gente fizer a classe 9 e 11, também vai dar a mesma classe. Isso, no final das contas, está ocorrendo por quê? Porque a diferença entre as coordenadas é sempre a mesma. Tá? Se você botar aqui na relação, dois pares estão relacionados, quer dizer que a diferença, né? A menos B ou B menos A, seja lá qual seja a diferença natural, né? É igual a x menos y, né? Então aqui, ó, por exemplo, se eu fizer A menos B, isso aqui, ó, equivale a dizer que A menos B é igual a x menos y, né? Então é o que está acontecendo. Dois pares estão relacionados se a diferença entre as coordenadas é igual. Então vamos calcular a classe 9 e 11. Esse aqui é o conjunto dos xy em n cartesiano n, tais que xy está relacionado com 9 e 11. Então esse aqui é o conjunto de todos os xy, tais que x mais 11 é igual a y mais 9. Aí novamente, né? Isolando ali o y, você encontra que o y é x mais 2. Que é o mesmo conjunto que a gente obteve em cima, né? Essa classe tem os pares 0, 2, 1, 3, 2, 4 e assim por diante, né? Tem o 9 e 11, né? Quando o x é 9, o y é 9 mais 2 que dá 11 e assim por diante, tá? Mas é claro que existem pares que não estão... existirão classes que são diferentes, tá? Pega, por exemplo, a classe 2, 5, né? Então, ó, nesses três primeiros exemplos, deu sempre a mesma coisa. Pega a classe 2, 5. Isso. Isso aqui é o conjunto formado por todos os pares xy em n cartesiano n, tais que xy está relacionado com 2, 5. Então, isso aqui é o conjunto formado por todos os pares xy em n cartesiano n, tais que x mais 5 é igual a y mais 2. Isolando aqui, a gente encontra que o y ele é x mais 3. Como é que dá para eu saber antes, né, se os elementos estão relacionados ou não? É só olhar a diferença, né? 5 menos 2 é 3, né? 3 menos 1 é 2, então não vai dar a mesma diferença, né? Então os pares não estarão relacionados. Eu errei aqui, y mais 3, tá? O y é x mais 3. Então, ó, se o x for 0, o y é 3. Se o x for 1, o y é 4. Se o x for 2, o y é 5 e assim por diante. Tá?
Então, lógica é diferente, né? Aqui tem o 0,2 e aqui não tem 0,2, né? Então, mais do que isso, esse conjunto e esse, eles serão disjuntos, né? Não pode ter nenhum elemento impar aqui e aqui ao mesmo tempo, né? Porque todos os elementos aqui, ó, a diferença entre as coordenadas, entre a segunda coordenada menos a primeira é 2. E aqui a diferença entre a segunda e a primeira coordenada é sempre 3, né? Então, o que acontece? O par 2, 5 e o par 9, 11, por exemplo, não estão relacionados. Então, quando eu pego as classes, né? Elas são disjuntas. Se eu pegar o par 2, 4 e o par 9, 11, eles estão relacionados. Tá? 2 mais 11 é igual a 9 mais 4. Então, quando eu faço as classes deles, vai dar o mesmo conjunto. Tá? Então, quando a gente faz essas classes de equivalência, usando essa relação de equivalência, a gente tem lá infinitas classes, tá? Infinitos desses conjuntos, que alguns deles são iguais e outros são diferentes. Quando dois conjuntos são iguais, é porque os elementos ali que eu peguei estão relacionados, né? Igual aqui, eu peguei 1, 3 e 2, 4. As classes são iguais. Isso ocorreu porque 1, 3 e 2, 4 estão relacionados. E quando esses conjuntos são diferentes, isso ocorre quando eles não estão relacionados, como por exemplo 1, 3, 2, 5 não estão relacionados. E mais do que isso, o que vai acontecer é que os conjuntos serão disjuntos, não vão ter nenhum elemento em comum, tá? Então a gente vai definir então o conjunto dos números inteiros como sendo o que a gente chama de conjunto quociente, né? Então vou pegar esse n cartesiano n e fazer o quociente por essa relação. Ou seja, é o conjunto formado por essas classes. Então é o conjunto de todas as classes AB, em que AB são naturais. Então, por exemplo, a classe do 1, 3 é um número inteiro. A classe 2, 4 é um número inteiro e assim por diante. A classe 9, 11 é um número inteiro. A classe 2, 5 é um número inteiro também. E pelo que a gente provou nesse exemplo, esse e esse é o mesmo número inteiro, tá? Então, os números inteiros aqui admitem infinitas representações. Bom, gente, então agora que nós já definimos os números inteiros, eu vou mostrar meio sem muito formalismo aqui, que esse conjunto a gente definiu, que eu estou chamando de inteiros, é realmente aquele conjunto dos números inteiros que a gente conhece, tá? Só exibindo algumas propriedades. Então, ó, primeira coisa, como é que a gente soma e como é que a gente multiplica no conjunto dos inteiros? Então, ó, a soma funciona assim. Então, pega dois números inteiros. Então, ó, lembrando, um inteiro é um par. Pega um inteiro AB e um inteiro CD. Como é que eu somo eles? Então, como é que eu calculo AB mais CD? Isso é, então, o número inteiro cujas coordenadas são A mais C, B mais D. Então, basicamente, entre aspas, soma coordenada a coordenada. Tá? Agora, a multiplicação de inteiros é um pouco diferente. Ó. Pega dois inteiros, A, B e C, D. Como é que eu multiplico eles? Você abre essa conta aqui. Ó. Então, vai dar um inteiro, é um par, né? A classe de um par ordenado, né? Então, a primeira coordenada, você vai fazer, multiplicar coordenada, coordenada e somar. Então, vai ficar AC mais BD. E na segunda coordenada é aquela conta. Multiplica os extremos e multiplica os meios e soma. Tá? Primeiro resultado, eu não vou ficar demonstrando esses resultados, tá? Porque isso aqui dá um TCC, tá? Para provar todas essas propriedades. Mas, vamos lá. O primeiro resultado nos diz que as operações definidas assim estão bem definidas. O que isso quer dizer? Que essas operações são funções, de fato. Tá? Por que eu preciso provar isso, né? No caso eu não vou provar, mas por que a gente tem que ter em mente que precisa confirmar isso? Porque a definição, vamos olhar para a soma, depende do par, né? Então, por exemplo, lembra que a gente viu lá em cima que o par 1, 3
e o par 2, 4 são o mesmo, né? O inteiro 1, 3 e o inteiro 2, 4 é o mesmo inteiro, né? Então, por exemplo, se eu somar ambos com o mesmo elemento, vamos somar com o inteiro 2, 2. Pela definição, então, ó, note que essa conta e essa conta é a mesma. Eu estou fazendo a mesma conta. Por quê? Esse cara é igual a esse e esse é igual a esse. Então, se a adição estiver bem definida dessa forma, o resultado tem que dar o mesmo, nas duas maneiras que eu fizer a conta. Tá? Aí que é um suposto problema, né? Dessa definição, porque ela depende do representante que eu pego para o seu número inteiro. Tá? Então, esse inteiro pode ser representado. Eu estou representando duas formas diferentes: 1, 3, 2, 4. Então, eu tenho que garantir que sempre vai dar a mesma coisa. Tá? Que é isso que você tem que fazer essa proposição. Então, ó, como é que soma 1, 3 com 2, 2? Você vai fazer soma coordenada, coordenada, né? E pega o representante. Então, isso aqui dá o inteiro, que é a classe 3, 5. Só que se eu fizer dessa segunda forma, se eu somo coordenada, coordenada, isso dá na primeira coordenada 2 mais 2, na segunda 4 mais 2, então isso vai dar a classe do 4, 6. Então, essa adição só se ela está bem definida, a classe 3, 5 e a classe 4, 6 tem que ser a mesma, né? E de fato é, porque isso aqui é verdadeiro, né? O 3, 5 e 4, 6 estão relacionados, né? Ó, 3 mais 6 é igual a 5 mais 4. Aí lembra que eu comentei lá em cima? Se dois elementos estão, dois pares aqui estão relacionados, quer dizer que as classes são iguais? Então isso aqui implica que a classe 3, 5 e a classe do 4, 6 são iguais, né? Outra forma de ver que eu comentei lá antes, né? 5 menos 3 é igual a 6 menos 4, tá? Então isso aqui é um exemplo de que essa adição aqui não depende do representante que eu pegar, tá? Para a multiplicação, também. Vamos fazer de mesma conta ali. 1, 3 vezes 2, 2. Ó, multiplicação vai ficar meio complicado, né? Primeiro a coordenada multiplica coordenada, coordenada. Então é 1 vezes 2 mais 3 vezes 2. E na segunda você multiplica os extremos e soma. Isso aqui dá o par 8, 8. Um vezes 2 mais 3 vezes 2. Isso. E da outra forma eu vou pegar 2, 4 e multiplicar por 2, 2. Então, ó, de novo. Esse é igual a esse e esse é igual a esse. Então, quando eu faço essas duas contas, é esperado que dê o mesmo resultado. Então, isso é 2 vezes 2 mais 4 vezes 2. Na segunda coordenada é 2 vezes 2 mais 4 vezes 2. Vai dar o par 10, 10, né? Então, ó, dá resultados, né? Com representantes diferentes, mas essas duas classes são iguais. Por quê? Se você olhar, né, o par 8, 8 e o par 10, 10 estão relacionados. Isso aqui é verdadeiro, tá? É só olhar que 8 menos 8 e 10 menos 10 são ambos iguais a zero, né? Então, a classe de 8, 8 é igual à classe do 10, 10, tá? Então aqui também é só um exemplo para mostrar que, exemplificar, né? Que a multiplicação também está bem definida, tá? Mas para mostrar essa proposição, você teria que pegar, por exemplo, mostrar que a adição está bem definida, tem que mostrar que essa função aqui ela
ela é de fato uma função, né? Tem que pegar 4 pares AB, a linha B', tais que a classe de AB e a classe de A' B' são iguais. Aí tem que pegar mais 2 pares, CD e C'D', tais que as classes de CD e C'D' são iguais. Aí fazer as contas, mostrar que AB mais CD é igual a A'B' mais C'D', tá? Então, dá um trabalhinho, ok? Outro resultado que dá para mostrar também, outros, né? São propriedades conhecidas dos inteiros, tá? Então, por exemplo, vale associatividade. Quando eu estou somando 3 inteiros, né? Pelo 3 ou mais, né? A ordem ali que eu faço a conta não importa. Eu posso começar somando esse com esse, depois somar esse. É a mesma coisa que somar os dois últimos, depois somar com o primeiro. Também é válida a comutatividade, né? Se eu somar um inteiro AB com um inteiro CD, isso é a mesma coisa que fazer CD mais AB. E aqui eu tenho um elemento neutro da adição, que é a classe do 0, 0. Tá. Bom, isso aqui é fácil de ver, né? Porque você faz AB mais o 0, 0. Por definição, isso é a classe do A mais 0, B mais 0. Que é a classe do AB. Então, o 0 dos inteiros, né? Que é o que a gente vai chamar de 0, é a classe do 0, 0. Tá? Também dá pra provar, essa aqui, ó, é aquela regrinha que a gente provou, na verdade, para naturais, tá? Essa aqui é a lei do cancelamento. Por quê? Ó, eu falo o seguinte, se eu tenho uma igualdade de duas somas e tem a mesma parcela os dois lados da igualdade, então pode cancelar, né? Obter que essa é igual a essa. Tá? Também usando essa definição que a gente deu, dá para provar isso, tá? Também para todo inteiro, que agora vai diferir lá dos naturais. O que acontece? Para qualquer inteiro, ele vai ter o que a gente chama de oposto. Você também pode chamar de inverso aditivo. Então a ideia é a seguinte: dado qualquer inteiro, existe um outro inteiro, que pode até ser ele mesmo, existe um outro inteiro que somado com ele resulta no elemento neutro, que é a classe do 0, 0. Tá? Então, o que acontece? Quem é o inteiro que somado com AB vai dar 0, 0. Só tem um e vai ser a classe do BA. Então, dado AB um inteiro, vai existir um único inteiro que somado com ele resulta no 0, 0, existe e é o BA. Bom, então, visto que existe, né, o oposto para qualquer número inteiro, a gente consegue definir a subtração, né? Então, só para denotar aqui, ó, o oposto de um número que é a classe de AB, a gente vai denotar por menos a classe de AB. Vai pôr essa barrinha aqui que é o som de menos usual, né? Então, como é que a gente define a subtração de dois números inteiros, né? E agora a gente consegue definir subtração sempre, tá? Porque lá nos naturais a gente só conseguia fazer conta se tinha que ter uma desigualdade lá entre os naturais, né? Então, lá nos naturais, fazer, por exemplo, x menos y, o y tinha que ser menor que o x, né? Então aqui a gente sempre consegue fazer, né? Então como é que a gente faz AB menos CD, né? A classe de AB menos a classe de CD. Você vai fazer a soma da classe de AB com o oposto da classe de CD, né? Ou seja, isso aqui é AB mais DC, né? A classe de AB mais a classe de DC, tá? Aí também dá para provar várias propriedades que a gente conhece de números naturais, né? Números inteiros, desculpa. Então, o oposto do oposto de um número inteiro é o próprio inteiro, né? Tipo, propriedade que a gente já conhece, números inteiros. Por exemplo, menos 2 é 2. Ele está dizendo isso aqui, né? Fazer menos AB mais CD é a mesma coisa que fazer CD menos AB.
que é a comutatividade da subtração, né? Aqui é aquele joguinho de sinal. Se eu faço um inteiro menos o oposto de outro inteiro, isso é a mesma coisa que somar os dois inteiros, né? Você pode, entre aspas, aí, cancelar o menos com menos. O oposto de AB menos CD é a mesma coisa que o oposto de AB mais CD, né? Você pode colocar o sinal de menos em evidência, né? Então aqui também, ó, a distributiva do oposto, né? AB menos a soma, né? CD mais EF é a mesma coisa que AB menos CD menos EF. Com relação à multiplicação, né, também satisfaz as propriedades que a gente conhece lá dos inteiros, né? Por exemplo, vale associativa, comutativa. Aí aqui a identidade também é válida. Que significa o 1 aqui, né? O inteiro que multiplicado por qualquer outro inteiro resulta nesse inteiro é o par 1, 0. Ó, pega um AB. Vamos pegar a classe de AB e multiplicar pela classe de 1, 0. Então, primeira coordenada fica A vezes 1 mais B vezes 0. Segunda coordenada fica A vezes 0 mais B vezes 1. A classe disso aqui tudo, né? Na primeira coordenada, A vezes 1 mais B vezes 0 é A mais 0, que é A. Segunda coordenada vai ficar 0 mais B, que é B. Tá? Então, o elemento neutro da adição é a classe 0, 0. O elemento neutro da multiplicação é o par 1, 0. Aí também são várias distributivas, né? Tanto para soma quanto para subtração, né? Que as propriedades a gente conhece já de inteiros e também é válida para os naturais. E dá para provar que todas elas são verdadeiras utilizando as definições que nós demos aqui, tá? Também vale a lei do cancelamento para multiplicação, né? Mas lembrando, né, que quando o termo que eu quero cancelar aqui, ó, dos dois lados da igualdade, não pode ser zero, tá? Por exemplo, quando eu tenho uma conta lá, x vezes y igual a x vezes z. Eu só posso concluir que y igual a z se o x não for do zero, né? É o que está dizendo essa propriedade. E a proposição 26, é uma das mais importantes aí, ela fala basicamente, se o produto de dois inteiros dá zero, então obrigatoriamente um deles tem que ser o zero. Tá? Então se a classe de AB vezes a classe CD dá a classe 00, então ou AB é a classe 00 ou CD é a classe do 00. Tá? Aí essa proposição fala das regras de sinais, né? Então, por exemplo, quando você tem um sinal de menos em uma conta que está multiplicando números inteiros, né? O sinal de menos, né, o oposto, você pode carregar para qualquer um dos dois fatores, né? Ou pode jogar até para fora do resultado, né? O que é aquela coisa que a gente faz, né? Por exemplo, quanto que é menos 2 vezes 3? Isso é a mesma coisa que 2 vezes menos 3. Que é a mesma coisa que pegar o oposto de 2 vezes 3. Tá? Isso está falando no item A. E o item B tava aquela propriedade que a gente conhece da escola, né? Menos com menos a mais, né? Se eu pegar o oposto de dois números e multiplicar, isso é a mesma coisa que multiplicar os dois números, né? Tá, isso continua valendo. Agora vamos lá. Vocês lembraram na aula passada a gente definiu, né? A relação de menor ou igual nos naturais, né? Isso aqui ocorre quando... A notação que eu usei foi a seguinte, né? Quando que um natural A é menor ou igual que o natural B? Isso aqui vale dizer que existe um x, né? Natural, tal que A mais x é igual a B. Então, a partir dessa, a gente vai definir uma relação de menor ou igual aqui nos inteiros, tá? Que eu denotei assim, ó, um menor ou igual um pouco tortinho aqui, né? Então, o inteiro AB é menor ou igual que o inteiro CD, quando A mais D é menor ou igual que BC. Esse menor ou igual é menor ou igual ao usual lá dos naturais, tá? Aí no caso em que A mais D for estritamente menor que B mais C, você pode dizer simplesmente que
o par AB é menor que o par CD. Então, pega, por exemplo, 1, 2. Será que ele é menor ou igual que o 2, 1? Para isso aqui ser verdadeiro, a soma dos extremos tem que ser menor ou igual que a soma dos meios. Isso é verdadeiro, né? Então, isso aqui é verdadeiro. E aqui é o mesmo problema problema entre aspas, né? Da definição que a gente deu lá atrás na adição e na multiplicação. Depende dos representantes, né? Então, eu preciso provar primeiro que essa definição está bem definida, né? Essa definição nada assim, né? Que os números inteiros têm vários representantes, né? E a definição está dependendo da relação entre os representantes, né? Então aqui está falando que independe, né? Então se a B e a linha B' são iguais, CD e C' D' são iguais, então o fato de AB ser menor ou igual que CD, né, no conjunto texto dos inteiros, garante que também a linha B' é menor ou igual que C' D'. Então essa relação aqui independe dos representantes que eu pegue, tá? E essa relação dos inteiros definida é o que a gente chama de uma relação de ordem, tá? Porque todo número inteiro estará relacionado com ele mesmo. Vai valer a transitividade, né? Então se um inteiro é menor ou igual que um segundo, e esse segundo é menor ou igual que um terceiro, então o primeiro é menor ou igual que o terceiro. E também vale a antissimetria. Se eu tenho dois inteiros, AB e CD, e um é menor que o outro e vice-versa, né? Então AB é menor ou igual que CD e CD é menor ou igual que AB, então obrigatoriamente eles são iguais. Tá? Então essa proposição está nos dizendo que essa relação é uma relação de equivalência. Ou desculpa, é uma relação de ordem. Tá? Então ela serve para ordenar os inteiros. Tá? Mais do que isso, ela vai ser uma relação de ordem total. Então aquelas propriedades de menor ou igual que a gente conhece para os inteiros são válidas. Por exemplo, se AB é menor ou igual que CD, então se eu somo o mesmo elemento dos dois lados, a desigualdade continua valendo. Tá? Também, se AB é menor ou igual que CD e eu tenho um elemento que ele é maior ou igual que o 00, né? Que é a classe 00, então quando eu multiplico dos dois lados, a igualdade se mantém, a desigualdade se mantém, tá? Aí note que aqui tem aquela, quando a gente está mexendo com números inteiros e desigualdade, você tomar cuidado se o número que está multiplicando dos dois lados da desigualdade é positivo ou negativo, né? Se ele for positivo, a desigualdade se mantém. Essa aqui, a posição 32, está falando que se eu tenho uma desigualdade, eu vou lá e multiplico por um EF dos dois lados, e esse EF ele é menor que o 00, então a desigualdade troca, né? E quando esse fator é maior ou igual a 00, a desigualdade se mantém, tá? Então também, e aqui também vai valer a tricotomia, tá? Que é a mesma coisa, mesma propriedade que a gente tinha lá para os naturais, né? Então quando a gente pega dois números inteiros, temos três possibilidades e exatamente uma delas ocorre. Ou eles são iguais, ou o primeiro é menor que o segundo, ou o segundo é menor que o primeiro. Bom, então dado um número inteiro, vamos definir o que significa dizer que ele é positivo ou negativo, tá? Então esse inteiro ele é positivo, tá? Se ele for maior que o 00, né? Maior no sentido dessa definição que a gente deu aqui em cima. Ou seja, 0 mais B é menor que 0 mais A. E ele é negativo se AB é menor que 0, ou seja, A mais 0 é menor que B mais 0. Então, olha só, pela tricotomia, vale o seguinte, dado qualquer inteiro, vale ou ele é positivo, ou ele é o 00, ou ele é negativo, né? Aí, vamos fazer a análise desses três casos, mas já vou dar o resultado no final, tá? O que acontece?
Quando o cara for positivo, eu consigo representar ele por uma classe que tenha a segunda coordenada nula. Tá? Quando ele for negativo, eu consigo um representante para esse inteiro cuja primeira coordenada é o zero. E quando ele é o 0, 0, não tem o que fazer, ele já está com as duas coordenadas nulas. Tá? E vale mais do que isso, né? Qualquer número inteiro, ou ele é positivo, ou ele é o zero, ou ele é negativo, né? Essas união aqui de junta. Então, a gente pode representar os inteiros não por essas classes, essas notações carregadas aqui. A gente vai simplesmente representar o elemento neutro, né, que é a classe 00, pelo número 0. Um número positivo, né, que dessa forma, eu vou representar ele por x ou mais x. Tá? Em geral a gente usa x, né? Agora, quando eu tenho um elemento negativo, né, que ele tem essa cara, né, primeira coordenada nula, eu vou representar ele por menos x. Tá? Então, o conjunto de números inteiros é a união desses três conjuntos. Ó. É o conjunto formado por todos os x em que x é o natural não nulo, união com um conjunto que só contém o zero, união conjunto formado pelos elementos da forma menos x em que x é um natural não nulo. Tá? Vamos mostrar que realmente vale isso. Então, vamos analisar esses três casos. Então, o primeiro caso é se o... Então, pega um inteiro qualquer, AB, positivo. Então, se vale isso, temos isso aqui implica que a soma dos extremos é menor que a soma dos meios, né? Só olhar a definição aqui, ó. A soma do... Isso aqui é verdadeiro se a soma dos extremos é menor que a soma dos meios. Então, ó, se AB é positiva é porque 0 mais B é menor que A mais 0. Mas isso aqui agora é números naturais, né? Então, isso aqui implica que B é menor do que A. Se vocês lembrarem da passada, isso equivale a dizer que existe um número natural x, no caso não nulo, né? Tal que B mais x é igual a A. Só que o A eu posso escrever como A mais 0, né? Então isso equivale a dizer que existe um número natural x, tal que AB está relacionado com x0, é isso? B mais x é igual a A mais 0. A soma dos extremos é igual à soma dos meios, né? Então, se AB, um inteiro AB, né? Que a classe da B é positiva, então o AB está relacionado com um par. O par AB está relacionado com um par x0, ou seja, a classe de AB é igual à classe de x0 para algum natural não nulo x. Então, ao invés de pegar o AB para representar o inteiro, eu posso pegar sempre que esse AB for positivo, né, eu posso pegar um cara com a segunda coordenada nula. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Pega o par 2, 1. Aqui nas contas, ó, esse cara é positivo, então a segunda coordenada tem que ser menor que a segunda, né? Esse cara aqui, ó, quem é esse?
isso aqui lá. Olha lá a definição no início da aula. Isso aqui é o conjunto formado por todos os naturais, os pares de naturais, né, x, y, que estão relacionados com 2, 1. Isso aqui é o conjunto formado por todos x, y, tais que x mais 1 é igual a y mais 2. Então, isso aqui é o conjunto formado por todos x, y, tais que o y... Agora aqui não dá para isolar o y, eu estou pensando em fazer conta com números naturais, tá? Então, o x é y mais 1. Então, por exemplo, quando o y for 0, o x... Quando o y for 0, o x é 1. Então, aqui tem um par do 1, 1, 0. Quando o y for 1, o x é 2. Então, tem o par 2, 1. Quando o y for 2, o x é 3. E assim por diante. Então, ó, na classe do 2, 1, tem a classe do 1, 0. Tá? Então, o par 2, 1... O par não, desculpa. A classe do 2, 1 e a classe do 1, 0 são iguais. Tá? Então, pelo que a gente viu lá em cima, né, eu comentei, qualquer conta que eu faça independe dos representantes. Então, na hora de fazer as contas, em vez de usar esse número, essa representação para esse inteiro, a gente usa essa. Tá? Que na hora de definir, de denotar, a gente denota simplesmente por 1. Tá? Então, quando um número inteiro é positivo, ele pode ser representado em um representante cuja segunda coordenada aqui é 0. O segundo caso aqui não tem o que fazer, né? Porque já tem ambas as coordenadas nulas, né? Agora vamos pegar um número negativo. Agora pega o inteiro, que é a classe de AB, negativo. Então, se AB é negativo, isso implica que A mais 0 é menor que B mais 0. Ou seja, A é menor do que B. Agora, esse menor é o menor lá aquela relação que a gente definiu lá na aula passada para naturais. Né? Então, isso significa que existe um número natural x não nulo, de modo que A mais x é igual a B. Esse B eu posso escrever como B mais 0, né? Então, isso implica que existe um número natural não nulo x, tal que AB está relacionado com 0x, né? É isso. A mais x igual a B mais 0. Ou seja, existe um número natural não nulo x, tal que a classe de AB é igual à classe do 0x, tá? Isso segue do fato dessa relação ser relação de equivalência. Se duas classes estão relacionadas, quer dizer... Os dois pares estão relacionados, quer dizer que as classes deles são iguais, tá? Então, ó, todo inteiro negativo pode ser representado por um par cuja primeira coordenada é 0. Vamos voltar lá no primeiro exemplo que a gente fez hoje, ó. Quando a gente pega, por exemplo, o par 1, 3, a classe de 1, 3, dentro dele tem o par 0, 2, né?
Então, ó, o par do 1, 3, ele, por exemplo, é a classe 02, que a gente denota por menos 2. Tá? Então, como a gente fez aqui, ó, dado qualquer inteiro, todo número inteiro que você pega, ou ele é dessa forma, ou ele pode ser escrito dessa forma, x0, em que x é um natural não nulo, ou ele é classe 00, né? Ou ele é a classe da forma 0x para algum natural x não nulo. Se o 0 tiver a segunda coordenada, você denota esse cara pelo número que aparecer na primeira coordenada. A classe 00 a gente denota por 0. Aí se eu tenho um inteiro cuja classe, cujos eu peguei representante com uma coordenada nula, e essa coordenada nula é a primeira coordenada, então você vai representar esse número inteiro por menos o natural que aparece na segunda coordenada. Então aqui nós temos os negativos, aqui é o zero, e aqui nós temos os inteiros positivos. Bom, gente, para encerrar a aula, vou explicar por que se você olhar pela maneira como a gente definiu, isso aqui está errado de dizer, né? Porque conjuntos naturais é um conjunto numérico, e o conjunto dos inteiros é um conjunto formado por classes de equivalências de uma relação de equivalência. Então, cada número inteiro, no final das contas, é um conjunto formado pelos elementos que são relacionados entre si, né? E os elementos são pares ordenados, então são duas coisas completamente diferentes. Então, do ponto de vista de teorias de conjuntos, isso aqui está errado. Tá? Mas a gente pode assumir que isso aqui é verdadeiro, né? Porque, lembra que eu falei? Dentro desse conjunto existe um subconjunto cujo comportamento é análogo ao comportamentos naturais, que é justamente esse aqui, ó, que é o conjunto dos inteiros positivos. Esse aqui. Então, a gente tem essa proposição aqui, ó. Pega a função dos naturais nos inteiros. Como é que essa função funciona? Ela vai pegar um número natural n, vai levar na classe do n0, que é o n, né, no contexto dos inteiros, é o mais n que a gente definiu ali em cima, né? Lembra? A classe x0 vou definir por, vou denotar por x simplesmente, né? Dá para mostrar que essa função é injetora. Ou seja, se eu pegar dois naturais, quando eu pego dois naturais, n1 e n2, diferentes. Então, quando eu pego a classe do n2 e a classe do n1, se o n1 e o n2 são diferentes, essas duas classes também são diferentes. Tá? Isso é fácil de provar, na verdade, né? Então, essa função ela é injetora. Não tem como, ela não pega dois naturais e leva na mesma classe, né? No mesmo inteiro. E os itens B e C aqui estão dizendo que a soma e a multiplicação segue a soma e a multiplicação dos naturais. Tá? Por exemplo, 1 mais 2, no contexto naturais, é 3, né? Ali está falando o quê? Que se eu pegar o inteiro 1, 0, somar com o inteiro 2, 0, isso dá um inteiro 3, 0. Só que o inteiro 1, 0 que a gente denota por 1, o inteiro 2, 0 que a gente denota por 2, e o inteiro 3, 0 que a gente denota por 3. Tá? Isso aqui faz sentido, né? O 3, 0 é a classe a classe de 1 mais 2, 0, né? Então a soma, a gente fala que ela abre, né? Então, se eu somo dois naturais, ou somo os correspondentes inteiros lá, vai continuar fazendo sentido, né? A imagem da soma é levada na soma das imagens. E para multiplicação a mesma coisa. Continua fazendo sentido a multiplicação. Tá? Então, dentro dos inteiros tem um subconjunto. Se eu tenho o z aqui, ó, dentro ali tem um subconjunto, né? Que é o que a gente chama de z+, com asterisco, né? Que é os inteiros positivos. Que ele é uma cópia dos naturais. Então, ele é igual, entre aspas, aí, mas afinal das contas a gente assume que eles são iguais, né? Tá? Então, mesmo que
pelo que a gente fez hoje, isso aqui não faça sentido, a gente mesmo assim escreve isso porque aqui dentro tem um conjunto que é uma cópia desse. Basicamente é isso. Os elementos são diferentes, mas tem o mesmo comportamento dos naturais, tá? Bom, gente, hoje era isso. Na próxima aula a gente vai falar de princípio da indução finita e o princípio da boa ordenação, tá? Até lá então.